não. Pedir a gentileza para que todos se acomodem. Eu falei, vou repetir, mas eu já... Nós não teremos intervalo agora pela manhã. Vamos seguir para que não atrase também o horário do almoço. Vou pedir a gentileza dos nossos congressistas se acomodarem. Vamos dar início aqui ao nosso debate. Vamos dar continuidade na nossa programação. Senhoras e senhores, dando sequência ao nosso congresso, teremos agora o debate acordado versus legislativo, definidos limites da negociação coletiva, novos modelos de negociação após a Lei 13.467/17. Nós gostaríamos de convidar aqui ao palco nosso apresentador deste debate, Dr. Antônio Job Barreto, ele que é advogado, seja muito bem-vindo. Convidar também os nossos debatedores, doutora Francesca Columbo, advogada e professora da USP, e também o advogado doutor Flávio Obino Filho. Vou pedir mais uma vez a gentileza dos nossos congressistas, pedir a gentileza para que se acomodem, para que possamos aqui ter o nosso debate. Pedir a gentileza, por favor, para que todos ocupem os lugares e passo então a coordenação dos trabalhos ao doutor Antônio Job Barreto. Bom dia a todos. É com muita honra que participo desse painel no 4º encontro de sindicatos patronais, versando matérias sobre direito sindical e direito trabalhista. É sempre oportuno destacar que nós participamos desse encontro pela 4ª vez, nessa cidade-praia maravilhosa e cada vez mais linda. Obrigado aos torrenses aqui presentes, né, por nos acolher mais uma vez nesse encontro. Temos hoje nesse painel a doutora Francesca Columbo, doutora em Direito pela Universidade de Roma e pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do Departamento Intersindical da Confederação Italiana de Profissionais Intelectuais, integrante do Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho, professora da Universidade Mackenzie. Temos também o nosso conhecido Dr. Flávio Obino Filho, advogado trabalhista, especializado em Direito Coletivo do Trabalho, formado pela Universidade de Ciências Jurídicas e Sociais do Estado do Rio Grande do Sul, consultor da FEComércio, coordenador dos sindicatos, do Encontro de Sindicatos Patronais. Temos esses dois panelistas de hoje que vão fazer uma apresentação para vocês, de 25 minutos cada, e depois nós vamos, então, abrir para perguntas e indagações que poderão ser enviadas a mim. Então, eu peço, com a palavra, para fazer a sua apresentação, doutora Francesca, que está difícil hoje sair. Ok. Com a palavra, à vontade, para fazer a sua apresentação,
aos presentes. Olá, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim estar aqui hoje. Quero primeiramente agradecer à FEComércio pelo convite, que se renova. Estamos instaurando uma amizade muito profícua. É muito gostoso e prazeroso dialogar com entidades tão preocupadas e comprometidas com o estudo das problemáticas laborais que hoje estamos vivendo. Parabenizo a FEComércio por este evento, pela logística, pelo diálogo que instaurou com todas as partes sociais. É realmente admirável. Espero que contagie todas as FEComércio do país. Todas têm que ter este tipo de participação democrática ao diálogo, né? Eu fui chamada a falar do lado de um amigo conterrâneo. Me deram o prazer de estar no mesmo painel com o Dr. Flávio Bino, que é da minha terra. Então, é um motivo ainda maior para me alegrar neste dia em Torres. Vamos começar já com a minha fala. É o tema que eu mais gosto, com certeza, a questão da negociação coletiva como fonte principal do direito do trabalho. Eu venho de uma tradição italiana que sempre, pelo menos após a Segunda Guerra Mundial, privilegiou as normas coletivas, privilegiou a atividade negocial, principalmente a atividade normativa do sindicato. E, portanto, é estranho quando estudo a legislação brasileira tão paternalista, tão intervencionista nas relações laborais. A reforma trabalhista vem com uma novidade disruptiva, valorizando a autonomia privada, tanto individual, aquele artigo 444, parágrafo único, mas principalmente coletiva. É uma novidade que já tem antecedentes na Itália, na Espanha, em Portugal, que eu acolhi com muita felicidade, mas sempre preocupada, porque se dá à autonomia das partes, sindicato, um poder fundamental, ainda que em bases onde a liberdade sindical está comprometida. Isso é importante dizê-lo. Por que felicito a autonomia privada coletiva e o poder normativo do sindicato? Porque, para mim, é uma das poucas intervenções felizes do legislador de 2017. Porque eu vejo no sindicato o que o professor Perrone fala no slide que está projetado atrás de mim. O direito do trabalho, as relações de trabalho não são governadas apenas pela soberania do legislador, mas também pela vontade dos sujeitos da autonomia coletiva. E mais, tem um autor que eu gosto ainda mais, que é o Baldo Prosperetti, que diz assim: não há dúvida de que os ordenamentos sindicais têm um caráter de ordenamento originário. E agora não dá para ver porque o slide está recortado, mas no final o Prosperetti dizia, nos anos 50 na Itália, o sindicato representa o Estado dentro do Estado. É importantíssimo ressaltar isso. Por quê? Porque o direito do trabalho, em vez de ser definido, como sempre foi, de forma até temerária, o direito protetor é o direito do equilíbrio. Não é o direito da proteção, porque o direito não serve a proteger, serve a equilibrar relações. Desde o direito civil, o equilíbrio do contrato, né? Então, a gente tem um contrato que nasce desequilibrado, precisamos reequilibrá-lo, precisamos colocar um calço naquele desequilíbrio, né? Como se faz esse calço? Através da ação normativa dos sindicatos, que reestabelece um poder negocial da parte fraca, chamada de hipossuficiente, ou
através da intervenção do legislador, que torna a norma indisponível e etc, etc, etc. O Brasil escolheu a parte do intervencionismo do legislador. CLT hipertrófica, é um código de 900 e tantos artigos. A Itália, o meu país, escolheu uma via negocial, escolheu a via da autonomia privada coletiva. Os dois países têm defeitos, pessoal, não estou vendo aqui dizendo que nós encontramos a solução para tudo, imagina. Mas estou apenas apresentando duas formas de regular as relações de trabalho. Vai para frente. Então, o Brasil escolhe o Estado paternalista, escolhe um Estado intervencionista que sufoca as relações coletivas. E por que sufoca? Constrói um sindicato único, um monopólio da representação, contribuição compulsória, deixa o movimento sindical feliz e contento, por um lado, a classe trabalhadora com a CLT. E para Getúlio Vargas, que queria melhorar, industrializar o país, essa foi a solução mais feliz. Bene, hoje a reforma trabalhista vem com o artigo 8º, parágrafo 2º, se não estou errada, e diz, queremos um Brasil com o princípio da mínima intervenção. Não foi? Liberalismo econômico. Que bom. Falei, estamos começando bem. Já no artigo 8º estamos dizendo que o Estado começa a recuar e a deixar as partes. Não é verdade, porque depois vem uma reforma trabalhista que quer meter o dedo em tudo. Errando feio em muitos artigos. Por quê? O legislador é o sujeito que está longe das relações sociais. O legislador é um sujeito ofuscado muitas vezes por aquela bandeira política que a toda custa quer mostrar valor, convencer o povo, enganar em muitas falas. Cria uma reforma trabalhista com seríssimos problemas de inconstitucionalidade em vários pontos. Quanto à jornada, quanto a salário, não estamos aqui entrando, porque tem painéis para isso, né? Seria muito melhor que ele tivesse feito apenas um artigo, 611A, ponto. As relações de trabalho e as relações de trabalho no sentido de regulação da jornada, do salário, e tudo que vem no nosso dia a dia laboral, são de competência do sindicato. São de competência da legislação, da normação coletiva. E, na verdade, não sei se foi ingenuamente ou consciamente, o legislador fez isso. Não sei se deu conta quando ele falou o acordado prevalece sobre o legislado, entre outros. Então, em tudo. Então, em tudo. Hoje a negociação coletiva entra em tudo que não afete a Constituição, evidentemente. Espero que esta, entre outros, que foi visto como perigosíssimo, como locução, espero que seja, ao contrário, a forma de o sindicato patronal e, evidentemente, profissional demonstrar a importância que ele tem, a capacidade que ele tem, porque eu venho de uma tradição em que o trabalhador, a primeira coisa que ele consulta quando é contratado é a convenção coletiva. Espera aí, vamos ver o contrato, o que diz. Não, a qual convenção coletiva você adere? Eu quero saber. Não temos uma legislação hipertrófica, anacrônica e, muitas vezes, não coerente. Hoje, a nossa plateia, como ressaltou o presidente da UGT, Patá, é uma plateia onde tem alguns empresários, não tem? Empresário sabe melhor que eu, evidentemente, quanto custa
a insegurança jurídica. Custa, todos os dias, quanto custa ligar para o advogado e dizer o que eu faço com essa norma? Eu não estou entendendo nada. Faço um contrato intermitente ou não faço? Vocês viram a legislação do intermitente? É uma legislação? Não, né? Jogaram os artigos aí e pretendem e exigem que uma empresa aplique isso. Magazine Luiza aplicou o intermitente, conforme a lei, Belo Horizonte, anularam 1.000 e tantos contratos. A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E aí, quanto dinheiro perdeu o Magazine Luiza naquela contratação? De quem é a culpa se a empresa foge, se os investimentos estrangeiros fogem deste país? Se a Ford tem que fechar e deixar em casa 2.000 famílias, de quem é o problema? Obcecados pelo intervencionismo na legislação laboral, quando o sistema tributário desfasado completamente. Pequena e média empresa brasileira, que é a maioria do empresariado brasileiro, 70%, asfixiado pela carga tributária. Ninguém, vamos fazer outra reforma trabalhista. Vamos mudar. 611A é um artigo que o caput pode anular o restante dos incisos, porque diz: convenção coletiva e acordo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuseram sobre. Entre outros, quer dizer, terão prevalência sobre a lei sempre, desde que não contrariam a Constituição, evidentemente. Aí ele começa elencando pacto quanto à jornada, banco de horas, intervalo. Já podia. Vocês já me confirmam. Sindicato já fazia, negociava essas situações. Claro, quem melhor que um sindicato pode gerir um banco de horas? Que depende muito da categoria, de qual território, da empresa, não só da categoria, da empresa dentro da categoria. O intervalo é a mesma coisa. Suprimir o intervalo do almoço de um sujeito que trabalha com a força física na construção civil, por exemplo, suprimir o intervalo do trabalhador intelectual. Outra coisa. Deixa o sindicato. Não, vem um 58 acho que é, sobre banco de horas. Pode ser negociado individualmente. Será? Plano de cargos, regulamento de empresa, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente. Claro, espero que todas as empresas e os sindicatos de trabalhadores, federações e sindicatos patronais, coloquem na próxima negociação coletiva o contrato intermitente e façam desse tipo de contrato um instrumento para a gestão do trabalho flexível, da demanda que se eleva, e corrijam os defeitos espantosos que o legislador colocou na nova CLT. O sindicato serve a corrigir esses defeitos e a dizer: querido legislador, data máxima venia, se ocupe de outras situações, porque assim as últimas intervenções não estão dando certo. Deixe que nós, as partes sociais, sejamos chamados a discutir as questões do dia a dia laboral. Modalidade de registro de jornada de trabalho deu lugar a polêmica. É óbvio que o registro não vai ser suprimido, o registro da jornada, claramente. A modalidade poderá ser discutida e implementada conforme a vontade das partes. Eu não tenho problema nenhum, poderiam dizer muitas mais coisas dentro desse 611A. Eu confio no sindicato. Qual sindicato vai entrar em detrimento da empresa que está representando ou do trabalhador que está representando? Qual? Eu confio no sindicato. Porque se ele negociar alguma norma que que não tem uma contrapartida, primeiro, que é importante o equilíbrio contratual, e vai em detrimento da minha condição laboral, eu vou bater a porta. Que isso? Como assim? Vou participar da Assembleia, sim.
e vou contribuir economicamente a esse sindicato, que todos os dias me demonstra que vai desconstruindo os erros de um legislador que está longe da economia e longe da situação concreta. Depois entramos com coisas que qualquer estudante de direito é capaz de ver que são legítimas como afirmações, tipo, o sindicato agora vai fazer o enquadramento do grau de insalubridade. Não sei. A não ser que tenha peritos dentro dos sindicalistas, tudo bem, senão não sei como vai levantar o dedo e dizer, me parece meio um pouco tóxico aqui. Tudo bem, vamos deixar isso à responsabilidade dos sindicatos. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia do Ministério. De novo, existem matérias, pouquíssimas, mas existem, que são de proteção extraordinária, cuja Constituição lhe deu um valor um pouquinho mais alto. A saúde e a segurança no trabalho. Ordem pública. Ordem pública. Mas o legislador acha que... Vamos aqui, olha como é bonito esse artigo. Regras sobre duração de trabalho e intervalos não são consideradas normas sobre saúde e segurança. Então, prorrogamos na insalubridade. O que então é saúde e segurança, se não a jornada? Por que eu teria que limitar o trabalho de alguém, a não ser para proteger a saúde desse sujeito? Não, continua trabalhando até a exaustão, quando cair no chão. Só que o legislador atual tem algumas questões com relação à saúde. Quer um trabalhador doente. Ele quer, em vários momentos, reitera que a insalubridade e a prorrogação da jornada, naquele artigo 60, da jornada 12 por 36, prorroga sem autorização do Ministério, imagina. Saúde agora. É um problema seríssimo, porque nós não queremos uma sociedade doente, porque amanhã a saúde pública terá que responder de pessoas entre 40 e 50 anos doentes. Quem quer um país doente? Nenhum empresário quer trabalhador doente. Aposto. Óbvio. Tem uma parte aqui. A inexistência de expressa indicação de contrapartida, lá no acordado acima do legislado, não caracteriza vício do negócio jurídico. Querido legislador, data máxima vênia, novamente. Primeira aula de direito, teoria geral do direito. Negócio jurídico tem que ter equilíbrio. Qualquer negócio jurídico. Não estamos num contrato de trabalho ou na negociação coletiva. Qualquer negócio jurídico. Direito romano. As partes têm que estar em equilíbrio. Obviamente, uma negociação desequilibrada, que não seja sinalagmática, é inválida. O parágrafo 3º fala da proteção do empregado contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Norma positiva que, pelo menos, demonstra uma preocupação. Quando se reduz o salário ou a jornada, temos, pelo menos, em contrapartida, a proteção do emprego. Né? O 611B é o 611B. É o artigo 7º, um pouco maquiadinho, jogado lá, com coisas que para qualquer jurista são até provocatórias, né? Tipo, em qual momento o sindicato sonhou, através do acordado acima do legislado, de acabar com a liberdade sindical? Porque fala de liberdade sindical. Em qual momento, querido legislador, você pensou que a classe sindical brasileira, tanto profissional quanto patronal, tivesse esse intuito? Não sei. Aí começa, salário mínimo. Não, realmente, salário família, questões que são até do INSS, que nem pertencem às negociações coletivas, mas é porque o legislador está longe de vocês, está muito longe.
ele demonstra que não conhece as relações laborais. Data máxima venia conhece pouco até algumas questões jurídicas ainda mais básicas, né? Licença paternidade, aposentadoria, remuneração, peraí, tem aqui, liberdade sindical, liberdade de associação profissional ou sindical, e inclusive, e aí fala da contribuição. Queria entrar nisso, né? Agora, direito de greve, inciso 27º. Sindicato, no acordo coletivo, diz que é proibido fazer greve. Como assim? É o artigo 7º maquiado e colocado nessas questões, neste artigo, né? Para dar um contentinho, não sei, para demonstrar preocupação, eu não sei, para qual razão. Me preocupa o 611B, porque diz que questões sobre a jornada e duração não são considerados, tipo, não são considerados. Que frase é, juridicamente? Ah, não considero. Não é não considerar, é ou não é? Não é que você acha, querido legislador. Duração do trabalho é saúde, claro. Qualquer manual do direito do trabalho no mundo inteiro encontrará essa definição. Me preocupa, é uma norma evidentemente ilegítima. De novo, confio totalmente nos meus representantes. Confio no sindicato que é muito melhor que isso. Então, é capaz de usar o 611A, que se torna um boomerang quase. Usá-lo para demonstrar a importância da existência, em qualquer país democrático, das relações coletivas. 620, o acordo coletivo prevalecerá sempre sobre a convenção? Sim. Esse era um entendimento de pouca jurisprudência brasileira, mas é extremamente coerente que a norma mais específica sempre prevalece sobre a norma mais geral, porque senão não teria necessidade de fazê-la. Porque se você assinou um acordo coletivo, se não era para algo em detrimento de. Esta é a situação atual das fontes no Brasil. Temos a Constituição, temos as normas coletivas e temos a consolidação do trabalho. É claro que com o ataque a um movimento sindical do ponto de vista econômico, um ataque deliberado, o sonho que eu tenho, porque que nem o Eduardo eu gosto de sonhar e tenho uma visão positiva das coisas, vai ser muito mais difícil, um desafio ainda maior. Retirando a fonte de custeio, a fonte de sustentamento dos sindicatos, isso vai ser ainda mais difícil, mas apresenta um novo cenário para as relações sindicais, as relações econômico-produtivas brasileiras. Nos apresenta um momento de estímulo importante para que voltem a ser geridas as relações de trabalho entre os sindicatos, entre empresa e trabalhador, no respeito do patamar mínimo fundamental da Constituição, claro, e de algumas normas nacionais que são importantes para padronizar questões ao nível do país. E realmente, se, como o legislador falou no artigo 8º, parágrafo 2º, intervenção mínima nas relações de trabalho. Sim, por favor, querido legislador, intervenção mínima. Porque, caso contrário, estamos vendo que se produzem problemas seríssimos nas relações de emprego. A reforma veio para criar postos de trabalho. Já sabíamos que esse era um conto, uma história mal contada, não se cria um posto de trabalho assim. Existem políticas públicas importantes, existem reformas, por exemplo, tributárias, volto a falar disso, que estimulam a criação de emprego, a criação de empresa, outras. Mas veio com esse intuito, eu só estou vendo empresas fugindo do Brasil. Passou-se 1 ano e meio da reforma.
Vocês abrem um jornal, só estou vendo empresas fugindo do Brasil. Porque a insegurança política é um custo muito mais alto para qualquer país, tá? Que eu sei do meu, que já passou por várias. A insegurança política é muito mais cara para uma empresa que não qualquer norma flexibilizante, contrato intermitente, teletrabalho. O que é caro é não ter certeza da aplicação da lei, é ter um contencioso afogado em leis incompreensíveis. Isso é caro para uma empresa. E agora estou falando contra os advogados das empresas que dirão, não fale isso, que a gente precisa ainda. Não, brincadeiras à parte. É muito mais caro. Empresas, vocês podem observar do ponto de vista mundial, onde os grandes capitais estão investindo. Paraísos dos infernos trabalhistas, como na Ásia e nos países de inexistência de proteção laboral, sim. A Organização Mundial do Comércio já está condenando essas práticas. Não deixa assinar contratos comerciais, quando existe exploração de trabalho infantil, por exemplo. Ou se investe em países economicamente e politicamente estáveis. Desejo a todos um ótimo congresso. Novamente, quero agradecer pelo convite, cumprimentar os meus amigos Gustavo e Eduardo que estão aqui, que fizeram com que eu pudesse estar com vocês hoje. Estou à disposição para esclarecer se tiver dúvidas. E eu também quero ver um Brasil melhor, porque sei que é bem melhor de tudo que a gente está vendo nessas discussões. Obrigada. Excelente, muito obrigado. E eu aviso aos presentes que vou deixar as perguntas para o final. Então, eu passo a palavra ao Dr. Flávio Albino Filho para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Quero inicialmente parabenizar o presidente Bon, os dirigentes Ibrahim, Joel e Isabel e a doutora Márcia, pela coragem que tiveram há 4 anos atrás, quando se lançaram talvez numa aventura de realizar em Torres, pela FEComércio, um congresso de relações sindicais e do trabalho. Esse evento é um sucesso. A presença de empresários e sindicalistas, e aqui talvez eu cometa alguma gafe, não citando algum estado, mas do Pará, do Piauí, de Pernambuco, de Alagoas, de São Paulo, de Santa Catarina, que saíram das suas bases para participar do nosso evento, mostra o sucesso alcançado. Então, a primeira mensagem é de parabéns aos senhores. Doutor Antônio Barreto e a doutora Francesca. A doutora Francesca falou que nós somos conterrâneos. Eu sou de 4ª geração de brasileiros, mas eu me sinto sardo. Né? E nós temos vários, aqui a colonização italiana no nosso estado é enorme, mas não tem sardo aqui no Rio Grande do Sul. E quando eu encontro a doutora Francesca, nascida na Sardenha, e eu vejo ela se manifestar, cada vez eu me sinto mais sardo. Né? E uma das dificuldades que eu vi a doutora Francesca, o Antônio brinca muito comigo, ele diz que eu não consigo falar sem mexer os braços e as mãos. A doutora Francesca teve que passar umas 10 vezes o microfone de um lado para o outro para poder falar, porque a gente fala com as mãos, e aí eu me sinto mais sardo ainda vendo a Francesca falar. Então, como eu não quero me prejudicar, eu vou falar de lá para poder usar as minhas 2 mãos, doutora. Bom, o meu desafio é falar da questão do negociado e do legislado de forma mais prática. A doutora Francesca nos deu uma aula, lançou as bases para a compreensão do que passamos e enfrentamos hoje no nosso país, a partir da reforma trabalhista,
considerando os princípios constitucionais que regem a matéria, e eu vou tentar trabalhar em complemento ao apresentado pela doutora Francesca, de uma forma mais prática para os senhores empresários. Vamos ver se eu consigo, né? Conseguir. Não. Agora sim. Bom, então nós vamos falar de um cenário que já foi referido no primeiro painel, que eu classifico de ataque à organização sindical. Esse é o cenário que nós temos no Brasil a partir da reforma trabalhista. E vocês vão se perguntar, mas não foi a reforma trabalhista que consagrou o princípio constitucional da autonomia coletiva, estabelecendo que o negociado prevalece sobre o legislado? Como é que eu vou falar de cenário de ataque à organização sindical se tivemos a consagração do princípio constitucional na reforma trabalhista? Mas eu já advertia nos debates que nós tivemos que era incongruente dar essa tamanha responsabilidade às organizações sindicais de trabalhadores e de empresários e, ao mesmo tempo, impor uma asfixia financeira a esses agentes de interlocução dos dois atores das relações entre capital e trabalho. A asfixia financeira, estabelecida a partir de uma contribuição sindical de empregados e empregadores de natureza voluntária, né, que quem quiser pagar, paga a contribuição sindical. Desconto da contribuição assistencial, e nós estamos falando aí de salários, né, desconto salarial da contribuição negocial, da contribuição assistencial, também com autorização prévia, expressa, e no meu modo de ler o artigo 611b, inciso 26, da Consolidação das Leis de Trabalho, individual. E aqui faço um parênteses muito rápido. Aqueles que me conhecem sabem que há décadas eu defendo as contribuições sindicais universais e compulsórias, tanto de trabalhadores como de empregadores. Me surpreende muito hoje a posição do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público que durante décadas foi contra essa concepção, que agora vem exatamente por uma questão de queda de braço, que nós vamos ver mais na frente, migrar para uma defesa que não me parece verdadeira, mas uma defesa hoje das contribuições universais, do respeito às deliberações das assembleias categoriais. Não era essa a posição do Ministério Público do Trabalho até 2 anos atrás. E contra o Ministério Público, nós, como operadores do direito, parceiros de entidades sindicais de trabalhadores e empresários, sempre enfrentamos. Eu sempre defendi as agents shop, ou seja, são aquelas cláusulas que estabelecem que todos os beneficiados por uma convenção coletiva têm o dever de custear a entidade que obtém essas vantagens para a categoria. Mas eu faço uma interpretação hoje legalista do dispositivo legal, né, e entendo que, no momento em que o artigo 611b, 26, diz que é ilícito a inclusão de cláusula em convenção coletiva prevendo esse desconto da contribuição negocial ou assistencial, sem autorização prévia, expressa e, no meu entendimento, individual, porque fala de liberdade de associação, não se pode falar de liberdade de associação coletivamente, só pode ser no plano individual. Ele está dizendo, no meu modo, dizendo mal, mas dizendo que só com a autorização dos trabalhadores, individual, coletiva e prévia. Eu me aventuro a falar em inspiração. De onde saíram essas ideias de que, mesmo com o princípio do negociado sobre o legislado, se crie um enfraquecimento dos sindicatos e uma asfixia financeira desses sindicatos? E eu digo, essa inspiração partiu do MBL, de um movimento que os senhores conhecem aqui no Brasil, que muitos admiram, né, de ideias liberais, que se contrapõem à organização sindical, e isso nós temos que entender e compreender, que não casam. As emendas que foram apresentadas com relação à asfixia financeira foram por deputados a partir de um trabalho do MBL. Ao lado deles estão as entidades civis empresariais de representação, aquelas que têm um ciúme histórico do movimento sindical empresarial. E aqui eu estou falando de
Confederação das Associações Comerciais, Confederação de Dirigentes Lojistas, Alshop, Abras, Federação das Associações de Material de Construção, que fizeram, sim, um trabalho forte no sentido da asfixia financeira. E também algumas entidades sindicais, que pegaram o discurso fácil da contribuição voluntária, baseada em outro tipo de contribuição. Nós vimos, durante a discussão da reforma trabalhista, o que fez a Fiesp. A Fiesp defendeu, sim, as contribuições não compulsórias, mas deitada no berço tranquilo das contribuições do Sistema S. Então, algumas entidades empresariais também foram fontes inspiradoras desse primeiro trabalho que iniciou com a reforma trabalhista. E o agente disso foi um deputado muito ligado a essas associações empresariais do Rio Grande do Norte, que se chama Rogério Marinho. Foi o agente. Nós tínhamos uma proposta de reforma trabalhista, ela foi muito mais ampla, nós aplaudimos essa reforma trabalhista, e eu continuo aplaudindo, no que diz respeito à reação às questões de decisões da Justiça do Trabalho, porque sim, foi reação, né, a mudança no direito material, mas na questão sindical, ela foi diabólica, quando eu crio uma obrigação e tiro a fonte de custeio. Essa eu chamei de primeiro ato, aquilo ali. Não está aparecendo no slide, né, em função, pelo menos nesse que eu estou olhando aqui na frente, talvez nos outros apareçam, né? Ele está cortado, mas aquele foi um primeiro ato. E aquele ali aparece, mas então, aquele é um primeiro ato. E aquele primeiro ato tem uma reação, e essa é a reação que nós tivemos. Quais foram as reações? A primeira delas foram as ADINs contra a contribuição sindical voluntária, e o STF afirmou a constitucionalidade dessa mudança, mas já foi uma primeira reação. Segunda reação, assembleias sindicais e algumas convenções coletivas que estabelecem a autorização coletiva do desconto da contribuição assistencial ou negocial, de certa forma, descumprindo o 611B, inciso 26. Mas isso já é uma reação àquele primeiro ato de ataque à organização sindical. Assembleias sindicais e um bom número de convenções estabelecem a autorização coletiva para o desconto da contribuição ou aquela sistemática antiga da oposição. E nós tivemos também a reação do Ministério Público do Trabalho, defendendo a autonomia das assembleias no que diz respeito à fixação de contribuições, e da magistratura. O nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em flagrante reação à reforma trabalhista, com decisões colegiadas, diz que basta autorização coletiva para o desconto da contribuição sindical. Mesmo o STF já tendo dito lá que a matéria é constitucional. Mas eu não me dobro ao STF, eu tenho autonomia e adoto esse tipo de postura, avalizando o procedimento das autorizações coletivas, tanto na sindical como na negocial. E aí nós vemos o segundo ato, mais uma reação à postura das entidades sindicais, à postura da magistratura e do Ministério Público, contrários àquela primeira ação e reação que foi tanto falado no painel inicial. E nós, empresários, né, e empregados, no meio disso, clamando por segurança jurídica. O que faz a MP 873, que já foi muito falada aqui no dia de hoje? Reafirma que a contribuição sindical de empregados, empregadores, agentes autônomos e profissionais liberais é voluntária e depende de autorização prévia do empregado. Isso não mudou nada do que já tinha na lei e que foi dito constitucional pelo STF. Mas proíbe o desconto em folha das contribuições, estabelecendo essa absurda, patética e ridícula sistemática da recolhimento de contribuições dos trabalhadores por boleto bancário. Isso não se sustenta, né? Isso é uma palafita construída em areia movediça. Um absurdo. Não tenho dúvida que
que vai cair como todas as decisões aí. Nós temos, acho que, uma única decisão aqui, até da 4ª região, entendendo como válida a sistemática dos boletos, mas elas estão caindo por todo o Brasil, né, que nem aqueles joguinhos de dominó em sequência, né. Eu já disse, numa reunião da FEComércio, que essa parte da medida provisória a gente deve usar para xixi de gato e de cachorro, né? Não tem outra utilidade que não seja essa, a sistemática de recolhimento através de boleto bancário. E nossa posição, já manifestada, é que, tendo autorização do trabalhador para o recolhimento da contribuição sindical, tendo autorização do trabalhador para recolhimento da contribuição negocial, que o empresário faça o desconto e repasse ao sindicato, mesmo a medida provisória dizendo diferente. Também, a medida provisória afasta a autorização coletiva, tácita ou a sistemática de oposição. Aqui, nós tivemos, no Rio Grande do Sul, uma orientação aos sindicatos de que, nas convenções coletivas, fizessem remissão ao artigo 611-B, inciso 26 da Consolidação das Leis do Trabalho. Tirando do ambiente coletivo essa discussão se a autorização pode ser coletiva ou a autorização tem que ser individual. Saímos com a convenção resolvida, mas com divergência entre o sindicato patronal e dos empregados. O patronal dizendo, olha, precisa autorização individual, e o sindicato dos empregados, não, a autorização coletiva basta, porque a leitura que cada um dos lados tinha do 611-B 26 era diferente. Triste sair de uma mesa de negociação com uma divergência, mas era a solução honrosa para termos uma convenção coletiva de trabalho. Então, para nós, hoje, é muito fácil manter a mesma leitura que tínhamos anteriormente. Ou seja, a MP apenas reafirma que a autorização tem que ser individual. Agora, aquelas convenções coletivas que estabeleceram sistemática diferente com a oposição, aí nós temos dificuldade. Que orientação vamos adotar agora? Vamos dizer que vale a contribuição, que é o que até a Fiergues aqui no Estado chegou a dizer, mesmo disse isso, mas disse que tem que ser através de boleto, que é a mesma coisa que dizer que não se recolha, né? É brincadeira, nós não vamos brincar com os nossos representados, certamente. Então, nós temos essa dificuldade nas poucas convenções coletivas que não seguiram a orientação da Casa e que estabeleceram a sistemática de oposição. Eu acho muito forçada a tese de que, nesse caso, o negociado prevalece sobre o legislado e que tem que respeitar a convenção. Se é nula, ela é nula. Alguém vai ter que declarar a nulidade. Não foi declarada ainda, mas é um terreno complicado que nós vamos ter que seguir. E diz também que as contribuições negociais, aí nós estamos falando não mais só de empregados. Até então, o 611-B falava de contribuição dos empregados. Agora, aqui, não. Pegam as patronais também. E diz que eu só posso exigir contribuição confederativa de quem é associado. Já era a posição do STF. Mensalidade de quem é associado. É óbvio. Mas contribuição negocial ou contribuição assistencial apenas dos associados. E aí mexe na contribuição patronal. Mexe na contribuição patronal. A nossa orientação é que continue encaminhando as guias de recolhimento. Não posso dizer que isso seja uma exigência, né, porque não tem como alguém pagar sem receber a guia, né? Então, continue se mandando, mas nós temos uma mudança, sim, no cenário da contribuição negocial e empresarial. E quem é a inspiração? Se lá era o MBL, eram as entidades empresariais e algumas entidades sindicais. De quem é essa inspiração dessa reação, dessa ação à reação? Já não sei o que é ação e o que é reação, né, mas essa reação a esse segundo ato. A inspiração agora é de quem está no governo. A inspiração é do ministro Paulo Guedes. A inspiração é do astrólogo Olavo de Carvalho, que virou guru, meu Deus do céu, de quem está no poder.
e das entidades empresariais civis, as mesmas aquelas que eu falei, que mandaram uma mensagem para o Senado defendendo a medida provisória, querendo acabar com as entidades de trabalhadores, que sempre quiseram, e querendo acabar com as entidades sindicais, que sempre foi o objetivo dessas associações, que não têm receita. E o agente continua sendo o mesmo. O deputado Rogério Marinho, que fez meia dúzia de votos no Rio Grande do Norte, é o homem responsável pela reforma da Previdência e é o responsável por todas as questões que envolvem relações de capital e trabalho nesse país. Rechaçado pela sociedade, ele é convocado pelo governo para ser o agente da destruição da organização sindical no nosso país. Já temos novas reações a esse segundo ato. Tem a ADIM contra a medida provisória da OAB, que está com relatoria do ministro Fux. Já temos essas várias liminares da Justiça do Trabalho. E nós temos as entidades de trabalhadores e algumas empresariais defendendo o respeito à Convenção Coletiva de Trabalho. Mas nós vamos ter um terceiro ato, que já está anunciado. E esse terceiro ato qual é? O fim da unicidade sindical, baseada nessa doutrina liberal que casou com os nossos governantes federais atuais. Não tem nenhuma relação a auto-organização sindical, a liberdade sindical, que são questões que se discutem, criar um modelo de auto-organização das entidades sindicais, mas não é isso que inspira o terceiro ato de fim da unicidade sindical. É uma doutrina liberal de acabar com a entidade sindical que representa a sociedade. O objetivo é fragilizar e liquidar sindicatos de empregados e acabar com as organizações sindicais empresariais, porque a única reação que um governo autoritário pode ter é com sindicato de trabalhador forte e entidade empresarial forte. E aí eu não fico só no acabar com as contribuições patronais, eu avanço também no Sistema S, porque o Sistema S, de alguma forma, dá garantia de representatividade e legitimidade para as entidades empresariais. E a inspiração agora é a do clã Bolsonaro, né? Do mesmo ministro Paulo Guedes, do mesmo astrólogo Olavo de Carvalho e das mesmas entidades empresariais. E o agente continua sendo o secretário Rogério Marinho. Esse é o nosso quadro. Esse é o nosso quadro. É um cenário de guerra. E leva a impasse nas negociações coletivas e leva a uma criatividade nas negociações muito perigosas. Eu vou rapidamente aqui passar algumas, já que a nossa avaliação é do negociado sobre o legislado, começando aqui pelo nosso estado, o Rio Grande do Sul. Gêneros alimentícios de Bento Gonçalves e Lajeado estabeleceram a regra antiga de contribuição por oposição e colocaram lá que o empregado que se opor abre mão dos benefícios previstos na convenção, para ser closed shop, que é um absurdo do ponto de vista da isonomia, do que nós temos de estrutura constitucional no nosso país, esse tipo de cláusula. Imaginem só os senhores, pode o Ministério Público entrar com uma anulação dessa cláusula, mas a preocupação muito maior é o empresário que diz, não, meu empregado aqui se opôs, então a hora extra vai ser de 50%, ele não tem direito ao aumento real, ele não tem direito ao auxílio creche, não tem direito ao ticket de refeição, e eu não dou para ele. Vocês imaginem que algum magistrado trabalhista vai, ao julgar a ação de alguém que fez oposição, sonegar esses direitos? É óbvio que não. Então, o empresário está sendo levado a adotar uma postura pela sua entidade sindical representativa e, lá na frente, vai ser, obviamente, condenado na Justiça do Trabalho. Erechim. Tem algumas cláusulas que só valem para associados do sindicato. Adicional por tempo de serviço, auxílio creche, estabilidade do aposentado, assistência às rescisões. Mesma situação, né? Aqui, Passo Fundo e Gênero, São Leopoldo são menos agressivas, eu vou pular elas porque estou já com o tempo quase esgotado. Caxias do Sul também é uma construção mais inteligente, né? O empregado que não se opõe ao desconto da contribuição assistencial, ele pode optar por uma indenização de um valor lá. Então, ela tem alguma razoabilidade, não fica tão exposta como aquelas, é uma construção mais inteligente. Sapiranga tem um problema de uma taxa que está muito escancarada na
na contribuição, a gente tem que ter cuidado, não pode escrever tudo, né, que a gente pensa. Ali se escreveu, vai dar problema, já está dando problema com o Ministério Público na cláusula de Sapiranga. Rio Grande do Norte, não temos, acho que ninguém aqui do Rio Grande do Norte, mas ali foi... O Rio Grande do Norte atravessou todas os semáforos e sinaleiras que tinham, né, e foi de uma criatividade louca, mas já está suspensa essa convenção coletiva, né? Tinha de tudo, né? A homologação por comissão paritária, uma taxa de R$100, repis, taxa negocial laboral sem autorização, condicionante trabalho em feriados, desconto mensal de R$21, tinha de tudo, já caiu. Florianópolis, uma autorização para abertura em feriados apenas para as empresas associadas. Ninguém deu bola na cláusula e o sindicato não fez nada. Ou seja, não dá para passar o ridículo de botar numa convenção isso e ninguém dá bola, porque não é razoável, né? E Rio de Janeiro tem outra sistemática bastante inteligente, e aqui eu chamo a atenção dos senhores. No Rio de Janeiro, os acordos para possibilitar trabalho em feriados, banco de horas, trabalho parcial, maratona de vendas, dependem de uma adesão. E essa adesão é taxada, né? Valores que vão de 205 a 1.030. Eu acho que esse é um benchmarking para os senhores. O do Rio de Janeiro, e eu rapidamente agora vou chegar nele. Tem mais Goiás, Tocantins e Piauí, que tem a cláusula de benefício social familiar também, Belo Horizonte, mas vamos passar rápido. Aqui são os absurdos, processamento de dados lá de São Paulo. O Neto está dando discurso dizendo que, com a oposição, e está escrito na convenção, o empregado abre mão de todas as conquistas. Não se sustenta, né? É um absurdo, como os hoteleiros de Goiás. Porto Alegre tem uma sistemática que eu reputo muito inteligente. Modéstia à parte, participei da negociação. Bom, nós temos uma convenção coletiva de trabalho geral, que contém regras salariais e benefícios gerais. Tem proibição do trabalho na terça-feira de carnaval, não tem nada previsto de banco de horas, a contribuição negocial respeitando o 513 e 611B, e uma regra de participação obrigatória do sindicato patronal nos acordos coletivos de trabalho sob pena de ineficácia. Pô, mas não está dito lá na lei que o acordo prevalece sobre a convenção? Está dito, mas aqui há um compromisso do Sindicato dos Empregados com o sindicato patronal, feito na negociação coletiva, e a partir dali, sob pena de rompimento dessa relação, o Sindicato dos Empregados vai dizer para a empresa: olha, tem uma cláusula na minha convenção que o patronal tem que participar junto. E nós temos uma sistemática de uma outra convenção coletiva de adesão facultativa pela empresa. Ninguém está obrigado a aderir a essa convenção coletiva, mas caso a empresa faça adesão, e ela vai ter aí autorização para o trabalho em feriado, prêmio para feriado e domingo, folgas adicionais, aí tem para os dois lados, vantagens para o empregado e vantagens para os empresários, trabalho na terça-feira de carnaval, dia do comerciário como folga, banco de horas de 180, intervalo de 30 minutos, regulamentação do intermitente, e tem a contribuição sindical pelo modelo antigo. Então, feita a adesão, ninguém está obrigado, eles têm todas essas vantagens que, no caso do patronal, ele também vai verificar se as contribuições estão sendo pagas, senão não vai autorizar essa adesão. É muito mais difícil, com toda essa construção, de chegar a uma ação anulatória do Ministério Público, investigação, e tem funcionado muito bem em Porto Alegre. Mas isso talvez não seja suficiente, e a gente tem que partir para um novo formato, em função dessa guerra de guerrilha com o governo. E aqui eu proponho um novo modelo para a gente pensar, certo? Esse modelo vai ter uma convenção coletiva de trabalho restritiva. Como assim restritiva? Não, restritiva para os dois lados. Não tem aumento real, não tem alguns benefícios para os trabalhadores, não tem a proibição de trabalho em domingos e feriados, tem a proibição de trabalho em terça-feira de carnaval, não tem nada sobre banco de horas, tem vedação do trabalho intermitente, salvo acordo coletivo de trabalho com a participação do sindicato patronal. E aí eu abro a possibilidade para um acordo coletivo, onde vai ter um piso salarial superior ao geral, vão ter o tipo de ganho para o empregado,
vão ter os prêmios, todas aquelas vantagens que nós vimos, o banco de horas 180 dias, tal, e vai se cobrar uma taxa de registro, porque eu tenho que celebrar esse acordo coletivo, tenho que levar registro no Ministério, e os 2 sindicatos vão cobrar uma taxa de registro. Não é mais contribuição negocial, não é contribuição assistencial, é uma taxa de registro que vai ser cobrada. E, com isso, eu garanto a sustentação financeira das entidades patronais e acredito que se possa criar uma sistemática também de garantir receita para os sindicatos dos empregados nesse formato de acordo coletivo de trabalho. Vai dar trabalho para se organizar. Sindicato que representa empresa que não tem empregado não adianta, né? Porque a base de tudo isso é a essência do sindicato patronal, que se chama negociação coletiva. Então, essa é uma nova proposta para a gente pensar. Também, rapidamente, que eu tenho que encerrar, acho que nós devemos pensar na constituição de órgãos bipartites para fazer a homologação das rescisões contratuais, acordos de quitação anual, acordos extrajudiciais, conciliação prévia e arbitragem de hipossuficientes e todos esses serviços de forma taxada para a sustentação financeira das 2 entidades e prestando serviço e resultados efetivos de equilíbrio da relação capital e trabalho. Rapidamente, legislado contra o negociado, já estou encerrando, nós tivemos já um precedente lá do TST, claro que é na turma mais amigável, podemos dizer assim, né, doutor Gustavo, da 4ª turma, validando o ponto por exceção com base no 611-A da CLT. Mas temos também o nosso tribunal aqui, dizendo que a ofensa à proteção ao trabalho de crianças e adolescentes se estabelecer limitação à base de cálculo da cota de aprendiz, e temos já algumas ações que buscam anular a cláusula de repouso remunerado após o 7º dia e de indenização adicional no trintídio anterior à database, ou seja, não ter direito ao mês em vermelho, né? Que também consta em algumas convenções coletivas, já existem ações anulatórias do Ministério Público do Trabalho. Eu agradeço vocês por terem me aturado, me desculpo a doutora Francesca por ter passado uns 5 minutos, eu acho, no meu tempo, e me coloco à disposição. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. E agora vamos abrir as perguntas. Já recebi algumas perguntas aqui. E eu começo aqui fazendo a primeira pergunta para a doutora. Eu queria que falasse um pouco sobre a legislação nos países europeus. Se tem, de fato, essa previsão nos países europeus, se estabelece também, que nem a nossa legislação, que pode ser o negociado, prevaleça sobre o legislado, os efeitos e os reflexos dessas condições, caso positivo. Tá. Bom, do que eu tenho conhecimento, na Itália existe o artigo 8º da Lei 148 de 2011. Na Espanha foi incluído no Código do Trabalho espanhol também o mesmo mecanismo. Aliás, os espanhóis foram até além, né? Porque falam da cláusula de descuelgue, que tira o acordo coletivo até da vinculatividade com a convenção. É um pouco mais complexo, né? Quando a base não se reconhece mais com a empresa, não se reconhece mais com o sindicato patronal ou vice-versa com o trabalhador. Na Itália chegou em 2011 essa norma e é uma norma pouco usada. Nos últimos 2 anos recebeu mais uma recepção mais calorosa. Por quê? A norma permite gestão, obviamente, da jornada e do salário de forma mais flexível, que é o intuito sempre de dinamizar o capitalismo, etc, etc. Entrou em um momento de crise extrema, que era 2011. Qual sindicato foi um suicídio por Berlusconi politicamente? Porque nenhum sindicato aproveitou dessa norma, porque o sindicato queria manter os filiados do próprio lado. Que na Itália funciona, onde existe um pluralismo sindical, que eu sou representada pelo sujeito que eu escolho, ao qual eu me associo, pagando a minha taxa de associação.
É claro que se o sindicato dos professores de Roma assinasse um acordo coletivo extremamente impopular, e a época era muito grave economicamente, a situação italiana era extrema, teria uma hemorragia de filiados. Então o sindicato segurou essa... Porque, que nem o 611A, é potencialmente que a norma coletiva prevalecerá sobre a norma do legislador, né? Sobre a lei ordinária. Se o sindicato quer se responsabilizar nesse sentido. Hoje, nos últimos 2 anos, ano e meio, o norte da Itália já está aplicando mais o negociado acima do legislado, porque estamos assistindo a uma retomada das atividades econômicas interessante. Então, a gestão do intermitente, por exemplo, a gestão do teletrabalho, a gestão do trabalho em plataforma tecnológica, do capitalismo de plataforma, está sendo gerido através do negociado acima do legislado. Porque não temos o legislador não acompanha a mudança do tempo. Outra coisa, vamos esperar uma lei agora para regulamentar situações de capitalismo de plataforma? Sei lá quando vai chegar. E se chegar, de que qualidade vai ser essa lei? Que nem falou o doutor Flávio sobre o boleto. Tipo, como assim? Precisa de um boleto, um pombo correio que venha e você em cartório assina 2 vezes. Pelo amor de Deus, né? Então, o sindicato italiano está usando essas normas, essa possibilidade, para gerir contingências econômicas favoráveis, onde dá para utilizar, onde tem trabalho, e está sendo gerido de forma mais flexível, inovadora, etc. É muito lento, tudo isso é muito lento. Passaram-se 8 anos, ainda não saímos da crise, então tudo isso demora, e é uma questão de diálogo, de participação nas escolhas, sei lá. Perfeito. Doutor Flávio, após a reforma trabalhista, novembro de 2017, muitos juízes se manifestaram, praticamente dando já um susto nos sindicatos, dizendo, se vocês negociarem cláusulas que estiverem de desacordo com a legislação, essas cláusulas vão ser declaradas nulas pela Justiça do Trabalho. Essas manifestações de alguns juízes, repito, gerou insegurança jurídica na negociação coletiva, gerou dificuldades para os sindicatos negociarem. Qual é a sua posição sobre essa situação? Não tenha dúvida que a posição dos sindicatos empresariais e mesmo dos sindicatos de empregados é de um pouco de cautela. De cautela porque, no momento em que eu estabeleço uma regra diferente da que está na legislação, apresento para a minha categoria como um avanço na prevalência da autocomposição coletiva em relação ao ordenamento geral imposto pelo Estado. Isso é uma novidade e tem manifestações contrárias. É óbvio que eu tenho que agir com cautela, porque o meu objetivo maior é a segurança jurídica. Então, nós temos ainda um cenário não favorável à adoção desse tipo de regra, mas adotamos várias. Nós temos aí em todo o Brasil convenções coletivas que estabeleceram regras diferentes, com vantagens recíprocas, né? Lembrando sempre que não é de bom grado que o Sindicato dos Trabalhadores abre mão de um direito previsto em lei, é porque ele está ganhando uma vantagem e aquela contrapartida é muito mais efetiva para a sua categoria do que a norma legal, né? E ele tem o respaldo para isso. Ele faz isso por vantagem para a categoria, não é para dar vantagem para o empresário. O empresário busca isso para adequar a sua realidade. Ou seja, quem conhece a realidade são os atores dessa relação, são os sindicatos. É isso que aquela aula, que é um voto do ministro Barroso, no caso Bacen, nos dá. Aquilo ali é a leitura da Constituição, não precisaria nem a lei para dizer isso, né? Mas como nós temos aqui agora essa nova sistemática de legislar, porque a reforma trabalhista, quando fala de direito material, a maioria das regras que foram adotadas é para contrapor uma interpretação que a magistratura trabalhista tinha de determinada matéria. Ou seja, se não gozou o intervalo
entre os turnos eu pago toda 1 hora ou toda 2 horas como extra e não só aqueles 10 minutos. Aí vem a lei, que nós somos contra o detalhismo da lei, mas num cenário desses é a forma que se consegue contrapor, vem a lei para dizer não, só paga aqueles 10 minutos. Então, nesse cenário que nós temos, há sim cautela, mas nós já avançamos muito na negociação. Como eu mostrei ali, são poucas as decisões judiciais, há uma demora nisso, isso aumenta a insegurança. Quando se falou aqui da possibilidade de se buscar o STF através de uma ação declaratória de constitucionalidade de alguns temas, a magistratura é contrária, dizendo que tem que esperar se consolidar um entendimento a partir do primeiro grau, passando pelos tribunais, e 10, 15 anos depois nós vamos saber como é que é a regra mesmo. Isso é um absurdo, né? Quando se quer empreender e se quer ter segurança jurídica, né? Lembra aquela do dragão que entra na porta. Ah, tem escama? Não, mas pode ser uma lagartixa. Não, acho que não, pode ser um jacaré. Tem que esperar ver o rabo do dragão para saber que é um dragão, mas aí o dragão já te comeu. Então a gente não pode esperar, né, uma vida toda para ter segurança jurídica. 30 segundos. Então, no seu modo de ver, os sindicatos estavam preparados para esse novo tipo de negociação coletiva, onde o negociado prevalece sobre o legislado, porque se dizia muito que os sindicatos nem estavam preparados para esse tipo de novidade na legislação. A gente não pode generalizar. Nós temos muitos sindicatos de gaveta dos dois lados aqui, mas nós temos muitos sindicatos efetivamente representativos. E o que o Miguel falou pela manhã, da experiência que ele teve na educação, comparada com a experiência do comércio, que é o nosso mundo, mostra que o nosso mundo do comércio, dos dois lados, nós temos sim entidades sindicais extremamente preparadas para a negociação, que aprenderam a negociar negociando, porque só se aprende a negociar negociando, que aprenderam a negociar negociando. Temos um problema, talvez, de muita capilaridade dos dois lados, nos sindicatos empresariais do comércio, sindicatos de empregados, ou seja, muito sindicato. Há necessidade de buscar uma concentração maior dos sindicatos empresariais e dos sindicatos de empregados, mas nesse ambiente que é do comércio, eu posso responder sem correr risco. Estavam preparados os dois lados para negociação coletiva, só não estavam preparados para não ter dinheiro. Isso eles não estavam preparados. Tá bem. Doutora, uma pergunta dos presentes aqui. É possível negociar intervalo entre 2 jornadas inferior a 11 horas? Num período inferior a 11 horas? É possível, sim, negociar intervalo inferior a 11 horas, porque penso aos limites constitucionais, né? Porque, e se eu encontro dentro da minha categoria a condição favorável a esse tipo de a condição, digo, do ponto de vista da pessoa que está trabalhando, me preocupa o trabalhador, o descanso do trabalhador, do tipo de trabalho que eu sou chamada a exercer. Imagino que existam novas possibilidades de gerir a saúde do trabalhador no próprio trabalho, mantendo firmes a construção constitucionalmente prevista. Há pouco tempo eu fui ver um debate sobre os trabalhadores do Uber. Colaboradores, não se diz trabalhadores, imagina colaboradores, porque são empreendedores, tá? Tenho todas as minhas dúvidas, mas tudo bem. O que foi ressaltado? Que a gestão agora do repouso, do descanso e da retomada das atividades é completamente quebrada o nosso conceito, né? Porque o tipo de atividade, posso dirigir mais que 10 horas, posso dirigir mais que 11, descansar 6 é suficiente, descansar 8 é suficiente. Eu não vou responder porque não tenho conhecimento de medicina do trabalho, evidentemente. Mas existirão possibilidades de repensar a jornada? Claro que existe. Não tenho... O mundo já, a forma de trabalhar já
teletrabalho, que o legislador diz que não tem jornada a ser calculada. Vamos ver se não tem jornada. Se você controla a atividade do teu teletrabalhador, tem jornada sim. Então, repensar os sistemas de gestão do trabalho, para mim, não é no respeito dos patamares mínimos da OIT e da Constituição, não é nada de perigoso, desde que seja feito por os atores sociais responsáveis, representativos, evidentemente. Existe essa possibilidade. Perfeito. Bom, outra pergunta. Vou aproveitar, doutor, aqui, já que o doutor Flávio, na última, não respeitou os 30 segundos, então a última pergunta eu vou endereçar a você. Não, se falasse 4 minutos. Vamos lá. Existem avanços legislativos possíveis para aumentar a segurança jurídica para negociações coletivas específicas que valem apenas para associados? Vamos lá, pergunta difícil. Espera aí. Existem avanços legislativos possíveis para aumentar a segurança jurídica para negociações coletivas específicas que valem apenas para associados. No atual modelo do sindicalismo brasileiro, negociações que valem apenas para os associados, ao meu ver, são ilegítimas, não se mantém. O sistema de representação legal, obrigatória, compulsória, não tem possibilidade, a convenção tem natureza erga omnes. Parabenizo a fantasia e todas as possibilidades de procurar a contribuição, que acho interessantíssimas como forma de resposta ao ataque ao sindicalismo. Eu digo o que eu tentei dizer com a minha fala hoje, que a certeza do direito é muito mais possível tê-la através da negociação coletiva que não com o legislador. A norma genérica que vem de Brasília e que é sujeita a umas bandeiras que hoje estão por aqui, amanhã estão por cá, não acompanham a contingência do território, da empresa, da categoria. Tudo isso gera insegurança. Então, assim, é isso que é um problema para a legislação do trabalho. Quanto mais próximo, como que a gente chamava a Convenção Coletiva do Trabalho? Lei da categoria. É a lei da categoria. O legislador tem que estar a pensar ao mínimo inafastável no plano nacional, para que não exista dumping entre estados, para que não exista um problema econômico de dumping entre os estados. Regulamentar a concorrência, sim. Agora, entrar nas normas de gestão das relações laborais, como ele continua fazendo há 70 anos, produz insegurança jurídica. Ok, obrigado. Eu agradeço aos painelistas, agradeço a todos os presentes e convido o presidente Bon, Ibrahim e Isabel para entregar aqui os mimos aqui aos participantes da mesa.